Eu vou começar já falando sobre os espaços vetoriais. Bem, a imagem está ruim aqui da câmera? Tá certo. Bem, então os espaços vetoriais, na verdade, é um conjunto de propriedades que define quando um determinado conjunto é um espaço vetorial ou não. Bem, para que servem essas propriedades? Para deixar um conjunto que você vai estudar estável. Você sabe que você pode fazer várias operações dentro daquele conjunto, porque ele satisfaz aquelas 8 propriedades, né, as propriedades do espaço vetorial. Então, as propriedades do espaço vetorial, deixa eu colocar aqui. Espaço vetorial. Então, para a gente definir o que é um espaço vetorial, a gente parte de um conjunto que esse conjunto pode ser o mais variado possível dentro da matemática. A gente pode ter, ele é chamado de vetorial, dá a impressão que só pode ser vetores, mas aqui na verdade só pode ser vetor mesmo. Mas a verdade é que vetor, existe uma infinidade de coisas que são vetores. Não apenas aquela expressão lá, x, y, z, ou de 2 dimensões ou 3 que nós conhecemos, né? Matrizes são vetores, solução de funções são vetores, polinômios são vetores. Existem várias, lá mesmo lá no livro de vocês, tem vários exemplos do que podem ser vetores. E o que constitui um espaço vetorial são esses elementos dentro de 8 propriedades, certo? Essas propriedades, antes de você testar as propriedades, você tem que ter certeza que esse conjunto ele é fechado para adição e multiplicação. Então, o que significa isso? Fechado para adição e multiplicação por escalar. Então, o que significa isso? Significa que, se eu pegar 2 vetores que pertencem a esse conjunto, a soma, o resultado dessa soma, ainda vai pertencer a esse conjunto. Isso que significa fechado para adição. Então, digamos que eu tenho aqui esse conjunto V, né? E aqui temos vários vetores aqui dentro que pertencem a esse conjunto, certo? Então, digamos que eu tenho aqui um vetor U qualquer, pertencente a esse conjunto, e um vetor V qualquer pertencente a esse conjunto. O fechado para adição significa o quê? Se eu somar U com V, certo? Eu vou encontrar outro vetor. Digamos que esse vetor eu chame de W. Ok? Se eu fizer U mais V e esse W encontrado aqui ainda pertencer a V, a gente diz que ele é fechado para adição. Né? Então, qualquer U, V somados aqui nesse conjunto, se o resultado é um vetor que ainda pertence a esse conjunto, ele é fechado para adição. Então, se eu fizesse U mais V e encontrasse aqui fora um vetor T, vamos supor, né? Se fizesse U mais V e encontrasse um vetor T, significa que ele não seria fechado para adição, porque esse vetor T está fora desse conjunto. Então, isso significa ser fechado para adição. E tem que ser fechado multiplicação por escalar. O que significa isso? Se eu pegar um escalar qualquer, né? No caso aqui, normalmente esse escalar é um número K, é um número real qualquer, certo? Número K pertencente aos reais. Pode ser, lá na propriedade do espaço vetorial, tem alfa, beta, né? São todos números reais. Se a gente pegar esse número real aqui e multiplicar por qualquer um desses vetores, então digamos que eu tenho aqui o vetor 1 mesmo, certo? E eu vou multiplicar esse vetor por por K. Então, digamos que eu multiplico ele por K. Aqui, K vezes U. Então, o valor que eu encontrei, se ele continuar permanecendo dentro desse espaço aqui,
ele é fechado para multiplicação por escalar. Se esse resultado estiver fora desse espaço, ele não é fechado para multiplicação por escalar. Então, essas são as duas principais condições do espaço vetorial. E são as duas únicas de subespaço vetorial, que depois também eu vou falar para vocês. Bem, então, além de ter que ser fechado para adição e multiplicação por escalar, ele tem que satisfazer 8 propriedades. Certo? Então, as propriedades de espaço vetorial são as seguintes. Então, a gente tem a propriedade da adição. Então, digamos que eu tenho um vetor U pertencente a esse conjunto, mais um vetor V pertencente também a esse conjunto. Eu tenho que encontrar a comutatividade. V mais U também tem que ser satisfeito. Eu já explico o que é esse mais com essa bolinha em volta, tá? E depois vai ter também um vezes com a bolinha em volta. Eu já explico melhor para vocês o que é. Por enquanto, vamos só escrever assim. Essa aqui, a primeira propriedade. A segunda propriedade é a da associatividade. Então, eu vou fazer uma soma associativa de 3 vetores que pertencem a esse espaço, estão aqui dentro desse espaço. Então, eu posso, na verdade, mudar a forma de fazer essa adição, né? Então, eu vou fazer uma associação. Então, eu poderia fazer uma associação dessa forma. Isso tem que ser verificado. A propriedade da associativa. A terceira propriedade diz que, dentro desse espaço aqui, tem que existir um vetor que ele vai funcionar como sendo um elemento neutro, né? Tem que existir, então, aqui nesse espaço. Então, existe E, vou chamar de E, tá? Pertencente a V, que é o conjunto aqui que a gente está trabalhando, né? Esse conjunto V, tal que qualquer vetor do espaço, né? Qualquer vetor U, né? Pertencente a esse espaço, se eu somar com esse vetor E, o resultado é o próprio vetor somado. Bem, só mais uma explicação aqui. Lá no livro, eu acho que normalmente ele escreve 0 aqui nesse E. Eu não escrevo 0 porque nem sempre o elemento neutro é 0. Tá? Numa soma normal, o elemento neutro é 0. Né? Por exemplo, 1 mais 0 é 1. 10 mais 0 é 10. Mas se essa soma for dita uma soma usual. Nem sempre aqui no estudo de espaços vetorais as somas são usuais. Eu já vou explicar bem melhor para vocês o que é uma soma usual, ok? Ou não usual. Então, eu vou ver. Então, essa propriedade, na verdade, eu tenho que investigar se existe nesse conjunto V aqui um vetor que, somado com qualquer outro vetor, vai dar esse outro vetor, ok? Eu tenho que investigar. Se existe esse elemento, né, esse elemento E, que é o elemento neutro, eu vou para a próxima propriedade, que é a 4, que diz que existe, eu vou chamar de S, que é um simétrico, chamado elemento simétrico, também pertencente a V tal que, a hora que eu somar U com esse simétrico, o resultado é o neutro. No livro também, ele coloca esse S como sendo menos U. Ele já considera que o simétrico é o mesmo vetor com sinal negativo. Mas, volto a dizer a vocês, né? Nem sempre o simétrico é o vetor com sinal negativo. Às vezes ele é outro elemento. Bem, então primeiro vocês fazem a propriedade 3. Vocês encontram, procuram ver se existe esse elemento E. Se ele existe, vocês vão ver se existe o simétrico. Tá? Aqui vocês vão verificar se eles existem. Vão procurar esses elementos no conjunto. Essas 4 primeiras propriedades são propriedades relativas à adição. Ok? São propriedades relativas à adição. Como eu comentei com vocês, então seria comutativa, associativa, elemento neutro e elemento simétrico. E as outras 4 propriedades são relacionadas com a multiplicação por escalar. Então, a propriedade 5 diz o seguinte. Lá tem alfa e beta, então eu vou chamar de alfa e beta também aqui. Alfa vezes beta vezes U. Eu posso escrever como alfa vezes beta vezes U. Ok?
aqui com alfa e beta pertencentes aos reais. Então, o 1 é um vetor. Alfa e beta são números reais, são escalares, que nem esse K que eu coloquei aqui em cima. São escalares. Então, observem que aqui eu faço o pontinho com bolinha. Aqui eu faço só o pontinho, porque aqui eu estou fazendo multiplicação de número real por número real. Então, a multiplicação aqui é uma multiplicação normal. Aqui não, eu estou fazendo multiplicação por um vetor. Então, aqui depende de como foi definida essa multiplicação. Ela é uma multiplicação que pode não ser a usual. Ou seja, pode ser que 3 vezes 2 não seja 6. Já vou te explicar em que situação isso acontece, por exemplo. Então, a sexta propriedade também tem a ver com a multiplicação por escalar. Eu tenho um escalar alfa mais um escalar beta. Eu vou multiplicar um vetor U desse espaço vetorial. Então, aqui eu vou ter alfa U mais beta U, ok? A mesma coisa acontece aqui na adição. Esse maisinho aqui é um maisinho normal, porque eu estou fazendo um número real mais um número real. Então, é uma soma normal. Porém, aqui não, eu estou somando um vetor que foi multiplicado por escalar mais outro vetor, o mesmo vetor que foi multiplicado por outro escalar. Então, seria a soma de 2 vetores. Por isso que é um mais com essa bolinha em volta. A sétima propriedade é a da distributiva, digamos assim, né? É alfa que multiplica uma soma de vetores. Então, eu teria que ter alfa vezes U mais alfa vezes V. Lembrando que a alfa é um escalar. E a oitava propriedade diz que sempre que eu multiplicar o número real 1 por um vetor qualquer nesse conjunto, eu vou ter como resultado o próprio vetor. Então, essas são 8 propriedades do espaço vetorial, sendo que as 4 últimas aqui são da multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar. Então, vejo que aqui seria só uma associação da multiplicação de escalar com vetor. Aqui seria uma distributiva, né? Em relação ao vetor. Aqui em relação dos escalares em relação ao vetor. Aqui do vetor do escalar em relação aos vetores. E aqui a multiplicação por U. Bem, então, antes de a gente começar a verificar essas propriedades, deixa eu explicar para vocês o que é uma adição usual e uma adição não usual. Então, uma adição usual é a adição que todos nós conhecemos, aquela que a gente aprende na escola. Que diz que 1 mais 1 é 2, 3 mais 4 é 7. Então, a adição usual é aquela que nós conhecemos. É a comum, a usualmente que nós conhecemos. Mas, existe uma adição, existem várias adições que podem não ser a adição usual. Por exemplo, digamos que o nosso conjunto seja dias da semana. Ok? Dias da semana. Vamos supor que a gente tenha dias da semana. Dias da semana. Vamos supor que o domingo seja 1, a segunda seja 2, a terça seja 3, a quarta seja 4, a quinta 5, a sexta 6 e o sábado 7, ok? Então, vamos supor que o nosso conjunto seja só dias da semana. Então, eu pergunto para vocês, se eu fizer a soma 2 mais 6, a gente sabe que 2 mais 6 é quanto? 8. Concorda comigo? 2 mais 6 é uma adição, se fosse uma adição usual, seria 8. Mas, se o nosso conjunto é apenas os dias da semana, 2 mais 6, 8. Qual seria o 8º dia no nosso caso?
E, gente, qual seria esse 8º dia? Seria como se eu tivesse uma segunda e passasse 6 dias, ok? O 2 como se fosse a segunda e passados 6 dias. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou cair no domingo. Então, se o meu conjunto for dias da semana, 2 mais 6 vai ser 1. Por quê? Porque se eu estiver na segunda e passar 6 dias, eu vou cair no domingo, ok? Então, isso é um exemplo de uma adição não usual. Não é, aqui a gente pode provar que 2 mais 6 é 1. Porque depende do conjunto. Isso aqui também serve para quando vocês estão trabalhando, por exemplo, com as horas. Né? Vocês não vão falar números, por exemplo, 27 horas. Vocês não fazem 27 horas. Vocês subtraem de 24 e sobram 3 horas, não é? 24 para 27 são uma diferença de 3. Então, você vai usar números que estão dentro do conjunto das horas. Então, isso aqui é um exemplo de uma adição que não é usual, mas é uma adição que nós fazemos. Nós estamos fazendo sempre, quando a gente trata de dias da semana, ou se a gente está falando de horas, só para vocês entenderem que seria uma adição não usual. Então, esse aqui é um exemplo de adição não usual. Tá? Nesse caso, 2 mais 6 não dá 8, dá 1, né? Então, vale a mesma coisa para multiplicação. Eu poderia ter feito 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, mas não tem 12 aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar 7 desse 12 e ver o que acontece. Vai dar 5. Então, vai ser uma quinta-feira. E assim por diante. Então, quando a gente tem esse mais com essa bolinha, ou o vezes com essa bolinha, significa que isso é uma adição ou multiplicação não usual. Ok? Entenderam a diferença de usual para não usual agora? Bem, então lá no livro, eu estava vendo lá na página 130, deixa eu pegar outra folha. Então, na página 130, tem lá um exemplo de um espaço vetorial. Então, na página 130. Porém, eu vi que lá no... Deixa eu ver se eu consigo... A imagem inteira não está aparecendo aqui. Bem, então na página 130 tem um exemplo de um conjunto lá que pede para verificar se é um espaço vetorial. Bem, só que eu vi que lá eles definiram errado. Então, eu vou fazer com a definição certa e vou fazer a demonstração. A demonstração lá está certa, porém a definição está errada. Então, lá na página 130, é dado o seguinte conjunto. Então, ele dá o conjunto V. Deixa eu pegar as canetas, está certo. Ele dá o conjunto V como sendo os números reais que pertencem ao intervalo de 0 a mais infinito. Ok? Aí, de 0 a mais infinito. E daí ele define a adição da seguinte forma. Definição. Ele define a adição, digamos que eu tenho 2 vetores desse conjunto. A hora que eu somar 1 mais V, o resultado disso vai ser 1 vezes V. Ou seja, se eu tivesse 1 mais 2, eu ia ter que fazer 1 vezes 2. Ok? Então, quer dizer que toda vez que eu tiver que operar um vetor tal do conjunto mais outro vetor tal daquele conjunto, o resultado é o produto desses 2 vetores. Então, essa é a definição da adição para essa operação. E ele também colocou a definição de multiplicação por escalar como sendo k vezes 1 elevado a k. Lá eu acho que está alfa. Mas tudo bem, tanto faz se é alfa ou k. Né? E esse k, lembrando sempre, é um número real. Né? Lembrando que U, V,
pertencem a V e o K pertence aos reais. Ok? Então, ele pede para a gente verificar se esse conjunto, com essa definição de adição e multiplicação, é um espaço vetorial. Ou seja, se ele vai satisfazer aquelas 8 propriedades. Se ele não satisfizer uma delas, já não é espaço vetorial. Tem que ser todas as 8 obrigatoriamente, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui com as propriedades. A primeira seria a da adição. Isso, ele colocou alfa vezes x igual a x. É esse que está o erro. Ele tinha que ter feito alfa vezes x igual a x elevado a alfa. Aí que está o... Ele devia ter feito assim. Alfa vezes x igual a x elevado a alfa. Era assim que ele deveria estar no livro, né? Faltou esse elevado a alfa aqui. Então, a gente vai começar fazendo as 8 propriedades, certo? Então, vamos lá relembrar a primeira. A primeira é a comutatividade. Então, como é que você faz? Você parte aqui do primeiro membro e tenta chegar no segundo. Okay? Então, vamos fazer a primeira aqui, que é a da comutatividade. Então, eu vou fazer U mais V. Eu vou ter que chegar em V mais U. Então, normalmente é feita assim a demonstração. Eu começo com U mais V igual. Ok? Esse é o início. U mais V. Então, eu vou só destacar aqui, que eu vou sair daqui. Bem, nesse caso, U e V são números reais, né? Números reais que pertencem àquele intervalo de 0 a mais infinito que está colocado aqui em cima. Então, eu não tenho... Às vezes ele define que U é um par ordenado, ou U é um polinômio, é uma matriz, daí você tem que substituir. Nesse caso, ele só é um número real, então eu vou usar ele como ele é mesmo. Bem, toda vez que aparecer esse sinalzinho de mais aqui, eu venho olhar aqui e vejo o que ele manda fazer com o sinal de mais. Então, quando eu tiver U mais V, eu tenho que fazer U vezes V. Então, no caso aqui, eu vou ter que fazer U vezes V. Apliquei a definição da adição. Certo? Bem, agora eu tenho um produto normal entre números reais que a gente conhece, né? Aqui, como tem só um pontinho, uma multiplicação usual, é a que nós conhecemos. Então, U vezes V, né, eu posso fazer como V vezes U. 2 vezes 3, eu sei que é 3 vezes 2, uma multiplicação usual. Então, aqui eu posso fazer V vezes U. Por que eu fiz essa inversão? Porque eu quero provar a comutatividade. Eu fiz essa inversão porque me interessa fazer essa inversão. Né? Senão, não vou conseguir demonstrar a propriedade. Ok? Então, agora eu volto a aplicar a definição. Olha lá a definição. Ele diz que U vezes V é igual a U mais V. Então, se eu tenho V vezes U, o resultado vai ser igual a V mais U. Então, essa primeira propriedade aqui está demonstrada. Se verificou. Né, da comutatividade. Ok? Eu tenho que sair do primeiro membro e chegar no segundo. Vou para a segunda propriedade. Que, lembrando aqui, né, que eu escrevi aqui antes, é a da associatividade, né? Ainda estou nas propriedades da adição. U mais V mais W igual a U mais V mais W. Então, eu vou montar aqui U mais V mais W igual U mais V mais W. Entrou um novo vetor aqui, mas esse W tem que continuar sendo um vetor pertencente ao conjunto que a gente está analisando, que é o V que vai de 0 a infinito. Okay? Então, como que eu sempre faço? Eu saio do primeiro membro para tentar chegar no segundo. Vou marcar de novo aqui de onde eu estou saindo, só para eu ter uma referência. Bem, então, aqui eu tenho duas vezes que aplicar, eu tenho que aplicar duas vezes a propriedade da adição. Aqui no que está entre parênteses e depois o que está lá fora. Bem, onde que eu tenho que aplicar a propriedade primeiro? Nesse primeiro sinal de mais ou no segundo? Isso, a gente começa sempre com o que está entre parênteses, né? Então, vamos começar aqui com V mais W. Eu vou repetir o U mais. Daí eu vou olhar lá o que manda fazer na adição, V mais W.
U mais V é U vezes V. Então, V mais W vai ser V vezes W. Então, aqui eu vou ficar com V vezes W. Ok? Então, agora eu vou resolver esse outro sinal do mais. De novo, V vezes W aqui, eu vou ter um vetor aqui, no caso aqui vai ser um produto escalar, não sei, não foi definido, mas a definição da adição desse formato aqui vai ser U mais V igual U vezes V, como está colocado aqui. Então, eu vou ter U vezes V vezes W, ok? Tem que usar a definição que está ali. Bem, agora eu tenho um produto só, um produto normal, né, com pontinhos, né, que é um produto usual. Então, o que eu faço? Eu posso associar da forma que eu quiser, né? Então, eu posso fazer primeiro o U vezes V e depois fazer vezes W. Então, veja bem, eu só posso fazer essa associação diferente, ou essa inversão, como eu fiz aqui, quando eu tenho a operação aqui pontinho, que é a operação simples, que é a forma que a gente conhece de fazer essa operação. Tá? E agora, eu vou desfazer, digamos assim, a propriedade. Então, eu começo do que está fora do parênteses. Então, eu vou fazer primeiro esse que está aqui, que é U vezes V. Eu deixo indicado e vou fazer primeiro esse pontinho vezes W. Então, ele manda fazer o quê? Quando eu tiver U vezes V, eu tenho que fazer U mais V. Então, aqui eu vou ter que fazer, na verdade, U vezes V mais W. E agora só falta aplicar no que está dentro do parênteses, né? Então, veja, para começar a aplicar a propriedade, eu vou do parênteses para fora. Quando eu vou desfazer, digamos assim, eu vou de fora para dentro. Então, o U vezes V, né? U vezes V é U mais V. Então, vou aplicar aqui U mais V mais W. Então, realmente, eu verifiquei a propriedade. Saí do primeiro membro ali, U mais V mais W, cheguei no segundo, que é U mais V mais W. Certo? Então, essa propriedade também foi verificada. Terceira. A terceira é a propriedade que eu vou ver se existe o elemento neutro. Aqui que eu falei para vocês que eu achei isso aqui ia ser um pouco confuso no livro. Eu vou ver se existe esse E, tal que qualquer vetor somado com E é o próprio vetor. Aí isso aqui também tem que ser comutativo, né? E vezes U também tem que ser U. Então vamos lá, a propriedade do elemento neutro. Só destacar as propriedades aqui que tá meio... Tá, segunda. A terceira. Então, a terceira que eu falei, que é uma propriedade que a gente investiga. Então, eu vou ver se existe esse E de tal forma que eu fizer U mais E, eu tenho U. Então, U mais E. Pela definição, olha aqui em cima, se eu tenho um vetor U mais um vetor V, eu vou ter que fazer U vezes V. Então, aqui eu vou ter que fazer U vezes Z. Ok? U vezes Z tem que ser U. Ok? Então, qual deve ser o valor de E para que esse resultado seja U mesmo? Então, qual deve ser o valor de E? Olhando essa expressão. U vezes Z tem que ser U. Não. Se for 0, tem que ser 1, exatamente. É isso que eu falei. Nem sempre o elemento neutro é 0. Aqui, no caso, o elemento neutro é 1. Por quê? Porque ele definiu a adição como uma multiplicação. E o elemento neutro da multiplicação é o número 1. E 1, agora que a gente vai ver. E o 1 pertence a esse intervalo de 0 a infinito? Porque pode ser que ele exista, mas não pertence ao conjunto. Sim, ele pertence. Então, ele pertence a V. Ok? E é o que diz a propriedade. A propriedade diz assim, ó. Existe um E pertencente a V tal que. Porque se for espaço vetorial, ele tem que existir.
Então, nesse caso, nós descobrimos qual é esse elemento neutro. Ele é o 1, para essa condição, né? Cada caso é um caso, você tem que analisar cada um em detalhes. Vamos para a quarta propriedade da adição, que trata do elemento simétrico. Então, ele diz assim, achei o E, beleza, vou para a próxima propriedade. 1 mais S tem que ser E, ou seja, 1 mais o seu simétrico tem que ser igual ao elemento neutro. Então, vamos substituir aqui. U mais S, pela definição da adição aqui em cima, né? U mais alguma coisa, U vezes V. Então, aqui embaixo, U mais S vai ser U vezes S. Ok? Isso tem que ser igual a E. E a gente já viu, já descobriu que ele é 1. Não, 126 está errado? A 126 está falando dos 8 axiomas, que ele diz que é 0? Então, não, veja bem. Esse 0 ali, é isso que eu estou falando. É que a nomenclatura do livro não ficou claro. Esse 0 é 0 de elemento neutro. Tá? Ele acaba representando qualquer operação neutra. Por isso que eu prefiro essa nomenclatura do E, porque se você põe o 0, acontece justamente essa confusão. Dizendo que só pode ser o 0, mas nem sempre o elemento neutro é o 0 e nem sempre o simétrico é o oposto. Então, a mesma coisa aqui. Eu quero ver qual que é esse valor S. Eu estou procurando aqui o valor de S. Então, o que vai ser S, portanto? S vai ser 1 sobre U. Ou U elevado a menos 1. Mesma coisa. Então, veja. Se U é um número pertencente a esse intervalo aqui. Digamos, 0 a mais infinito. Digamos que seja 2. O inverso de 2 é meio. Meio ainda pertence a esse intervalo, né? Então, esse valor que eu encontrei aqui ainda pertence ao espaço V, ao conjunto V. Eu estou vendo se é espaço, não posso chamar de espaço ainda. Então, quero ver se ele pertence, né? Então, é o que diz aqui nessa propriedade. Ele diz assim, existe um S, né, um simétrico pertencente a V, tal que 1 mais S igual a E. Então, realmente existe, a gente descobriu. Esse simétrico é U elevado a menos 1. Então, foi o que eu disse. Depende como foi definido aqui a adição, multiplicação por escalar. Dependendo dessa definição, é que você vai encontrar o elemento neutro e o elemento simétrico. Então, beleza. Terminamos as 4 propriedades da adição. Vamos começar agora a da multiplicação por escalar. Então, como eu disse, tem que verificar todo. Vamos para a quinta. A quinta propriedade é a da multiplicação de alfa vezes beta vezes U. Então, é uma associação entre escalar e vetor. Então, aqui ficaria alfa vezes beta vezes U. Bem, então a mesma coisa. Quando é uma propriedade assim, que a gente não tem que achar o elemento, só verificar a propriedade, a gente começa do primeiro membro, no caso aqui, alfa vezes beta vezes U, e vai tentar chegar no segundo membro. Então, eu vou marcar aqui onde eu estou saindo, e depois vou marcar onde eu cheguei para ver se deu certinho. Bem, eu vou começar a aplicar a regra da multiplicação pelo que está entre parênteses. Então, subindo aqui, qual que é a multiplicação? Sempre que eu tiver um número vezes U, eu vou ter 1 elevado a esse número. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, eu vou fazer alfa vezes beta vezes U vai ser 1 elevado a beta, porque é assim que foi definido. A multiplicação aqui foi definida como uma potenciação, né? Ela se transforma em potenciação. Ok? Agora, volto a aplicar a propriedade, porque ainda tem uma multiplicação aqui, ainda tem uma bolinha. Ó. Então, de novo, se eu tenho K vezes um vetor, eu vou ter que fazer o vetor elevado a esse K.
Então, aqui, eu vou ter que fazer tudo isso elevado a alfa. Então, vai ficar com U elevado a beta e elevado a alfa. Bem, o que acontece nesse caso? U elevado a beta elevado a alfa. Aí a gente tem agora uma operação que a gente conhece, né? Beta vezes alfa. É como se fosse 2 elevado a 4 elevado a 5. Sei lá. É só multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ser beta vezes alfa. É o que a gente faz lá quando tem uma potência e potência. Mas, ali eu tenho beta vezes alfa, eu posso escrever alfa vezes beta. Porque é só uma multiplicação entre dois números reais, eu posso comutar. Né? Comutar ali os elementos. Beta vezes alfa, eu posso escrever como alfa vezes beta. E eu volto agora a aplicar a propriedade aqui definida. Então, é como se eu tivesse U elevado a K, né? É U elevado a alfa vezes beta. Então, U elevado a K é K que multiplica U, né? Com o sinal bolinha. Então, a mesma coisa aqui, vai ser alfa, beta que multiplica U. Alfa, beta que multiplica U. E deu certinho a propriedade. Tá aqui. A gente tinha que sair do alfa vezes beta vezes U aqui entre parênteses e para chegar no alfa vezes beta entre parênteses vezes U. Então, deu bem certinho, né? A gente saiu e chegou nisso aqui. Tudo bem? Estão acompanhando? Desculpa, minha voz tá meio... Acho que vai aparecer uma bela dor de garganta. Então, vamos para a sexta propriedade aqui. Que é a propriedade, né, que eu tinha escrito aqui na folha, que é a adição agora entre alfa e beta e multiplico por U, né? Então, vai ser alfa mais beta vezes U. Teria que ser alfa vezes U mais beta vezes U. Opa! Alfa vezes U mais beta vezes U. Então, volto a olhar lá. Aqui veja bem. Aqui nós vamos ter que usar as duas propriedades, né? Apesar de ser as de multiplicação por escalar, também vai ter adição de vetor, né? Essa parte aqui, ó, parece uma adição entre os vetores. Então, a princípio parece ser só uma multiplicação por escalar, mas tem essa adição também. Então, eu vou partir do primeiro membro aqui. Alfa mais beta vezes U. Então, o que eu vou fazer por primeiro? Primeiro, eu vou fazer a multiplicação que está indicada ali, porque o alfa mais beta já é uma soma que já está resolvida, né, digamos assim. Então, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, a multiplicação aqui foi definida como sendo, né, K vezes U elevado a K. Então, nesse caso aqui, vai ser U elevado a alfa mais beta. Certo? Então, só apliquei aqui no K vezes U elevado a K. Alfa mais beta vezes U é U elevado a alfa mais beta. Bem, agora nós temos uma propriedade de potência que nós sabemos trabalhar. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever U vezes alfa, U elevado a alfa, desculpe, vezes U elevado a beta. É aquela propriedade, bases iguais, soma-se os expoentes, né? Então, eu tenho U elevado a alfa vezes U elevado a beta, é a mesma coisa que eu tivesse U elevado a alfa mais beta. Agora sim, esse pontinho ali, eu vou comparar com essa propriedade. Então, U vezes V. Então, aqui eu tenho um produto entre dois números reais. Aqui eu tenho U elevado a alfa é um número real. U elevado a beta é um número real. Ah, só uma coisa, gente. Só a gente tem que prestar atenção muito no alfa e no beta. E nesse K definido aqui, porque eles são reais, né? São números reais. E vejo que o espaço aqui é de 0 a mais infinito. São só números positivos. E alfa e beta podem ser números negativos. Porém, se eles estão no expoente, não tem problema algum. Eles não mudam o sinal do número real. A única coisa que acontece é que, se você tem, por exemplo, fazendo a folha de K.
2 elevado a menos 1, né? Que é o 2 elevado a número negativo, é a mesma coisa que você ter meio. Isso aqui ainda é um número real. Então, o expoente ser negativo não transforma esse número em um número negativo. Não tem nada a ver. Então, se aqui alfa e beta forem negativos, não tem problema algum. Sempre vocês têm que analisar o sinal de alfa e beta. Às vezes não é espaço vetorial só por causa de alfa e beta. Então, tem que tomar cuidado. Mas nesse caso aqui não tem problema algum. Ah, então voltando aqui. Eu disse que a gente teria que usar a propriedade U vezes V, né? Então, U vezes V é 1 mais V. Então, U elevado a alfa vezes U elevado a beta vai ser U elevado a alfa mais U elevado a beta. Certo? Porque eu voltei a aplicar a propriedade da adição. Agora, a da potência. Então, U elevado a alfa, U elevado a K. U elevado a beta, U elevado a K. Então, U elevado a alfa vai ser alfa vezes U. U elevado a beta vai ser beta vezes U. Sempre que eu vou fazer uma adição ou multiplicação, eu tenho que usar a definição que foi dada aqui. Em espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Então, no caso aqui, eu vou ter alfa vezes U mais beta vezes U. E a propriedade foi verificada também. Ok? 6. Então, faltam só mais duas propriedades. 6. A propriedade 7 é a propriedade da distributiva. Então, eu vou ter aqui alfa que multiplica uma soma de vetores, né, que vai ter que ser alfa U mais alfa V. Alfa vezes U mais V. Então, eu vou ter que encontrar alfa vezes U mais alfa vezes V. Ok? Então, eu vou partir do primeiro membro. Alfa vezes U mais V. Ok? Então, aqui eu vou fazer primeiro o que está entre parênteses. Primeiro U mais V. E U mais V, né? Toda vez que nós tivermos uma adição, né? U mais V, o resultado vai ser o produto entre esses dois números. Então, aqui eu vou ter alfa vezes U vezes V. Ok? U vezes V é um número qualquer, então eu vou carregar na propriedade da multiplicação por escalar. Então, eu vou ter um escalar vezes U vezes V. É só pegar esse escalar e trazer como uma potência. Então, eu vou ter U vezes V elevado a alfa. Ok? Que é assim que foi definida a multiplicação por escalar. Agora, a gente vai fazer as contas como a gente normalmente sabe fazer, porque aqui é tudo usual agora. Então, isso aqui, na verdade, eu posso escrever como U elevado a alfa, vezes V elevado a alfa, né? Uma propriedade lá normal, que a gente conhecendo lá no colégio mesmo. E agora a gente volta a aplicar as definições dadas no espaço. Então, vamos fazer primeiro essa multiplicaçãozinha. Então, a multiplicaçãozinha vai ser U vezes V é U mais V. Então, aqui no caso vai ser U elevado a alfa mais V elevado a alfa. E sempre que tiver uma multiplicação, né, a gente vai usar a definição da adição. E a potência, né, é a definição da multiplicação. Então, U elevado a K vai ser K vezes U. Então, aqui no caso, vai ser alfa vezes U mais alfa vezes V. Então, nesse caso, também, nós conseguimos comprovar a propriedade. A gente saiu do alfa vezes U mais V, chegamos no alfa vezes U mais alfa vezes V. E, finalmente, a última propriedade, que trata da multiplicação pelo número 1. Que diz que 1 vezes U tem que ser igual a 1. Então, isso aqui também está fácil. Então, vamos fazer lá. 1 vezes U. Então, a gente cai novamente na definição da potência, porque o 1 é um escalar, né, é um número. No caso aqui é K, digamos assim.
ele está multiplicando U. Então, vai ser U elevado a K. Então, aqui vai ser U elevado a 1. E o número qualquer elevado a 1 é ele mesmo. Então, no caso aqui, é 1 mesmo. E verificou a propriedade. Agora, tem uma parte importante que muitos alunos esquecem, e às vezes alguns livros também não colocam. É a conclusão do teste que nós fizemos na 8 propriedades. Então, qual seria a conclusão? Todas as propriedades foram se verificaram. Então, todas as propriedades se verificaram. Então, o conjunto dado, que é esse conjunto aqui, que é o V de zero a mais infinito, com essa definição aqui das operações de adição e multiplicação por escalar, tá? Então, todas as propriedades se verificam, então o conjunto dado é um espaço vetorial. Certo? É um espaço vetorial. Bem, então, qual que é o problema quando a gente trabalha com espaço vetorial? É trabalhar com como foi definida a adição e como foi definida a multiplicação. Então, veja, quando a adição é a adição usual, todas as 4 propriedades da adição vão ser verdadeiras, vão se verificar. Isso é bom, porque daí vocês não perdem tempo tendo que fazer todas as coisas. Então, quando a adição e a multiplicação por escalar são as usuais, é um espaço vetorial. Dificilmente vai acontecer, a não ser que o conjunto definido lá, por exemplo, não admita números negativos, por exemplo. Daí vocês têm que analisar a multiplicação por escalar vezes K lá, se não dá nenhum problema. Mas, praticamente sempre, quando a adição e a multiplicação por escalar são usuais, vai ser um espaço vetorial. Vocês têm que dar uma analisada antes de concluir, né? Mas, agora, o problema é quando as propriedades não são as usuais. Daí, sim, que tem que ser verificado. Então, vejam esse caso aqui. Vamos ver lá na página... Página 132. O 8. Tá na página 132, o 8. Lá, ele dá... vê como sendo o conjunto dos pares ordenados. Então, a gente diz que é o R2, né? Só que ele define a adição da seguinte forma. Definições. Ele define a adição assim. x1, x2 mais y1, y2 igual x1 mais y1, vírgula 0. Está definido assim lá. A hora que se você tem x1 mais y1, é normal a adição. Já o segundo termo, ao invés de você ter x2 mais y2, não, é 0. Ele definiu assim, sempre que você for fazer essa soma, o resultado vai ser esse. E a multiplicação por escalar é usual. Ele põe alfa vezes x1, x2, como sendo alfa x1, alfa x2. Ótimo. Então, a gente sabe que com as propriedades da multiplicação,
nós não vamos ter problema, a não ser que tenha uma adição no meio. Então, tem uma propriedade da multiplicação que tem adição no meio, que é essa propriedade aqui. Deixa eu passar para vocês. As mesmas que eu já passei no início. Então, veja, a 5 é só multiplicação. Então, a 5 não vai dar problema. Okay? Mas a 6 e a 7, vejam, elas começam com uma multiplicação por escalar. Só que tem aqui, cai numa adição aqui, entre esses vetores. Então, pode ser que dê problema, porque a adição não é usual. E, por último, é uma multiplicação usual. Essa aqui não vai dar problema. Então, de cara, a gente imagina que pode ser que tenha problema na propriedade 6, 7 e da 1 a 4, que são todas da adição. Né? As da multiplicação, provavelmente, não vai ter problema algum. Por quê? Porque a multiplicação definida aqui é usual. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar de novo aqui fazendo as propriedades. Né? Tem que fazer sempre, não adianta, pode ser meio cansativo, mas eu vou partir do U mais V. E chegar no V mais U, que é a primeira propriedade. Só uma coisa que é importante. Nesse caso aqui, o vetor, tenho que definir o que é o vetor U e o vetor V. Lá no anterior, era só... O que é o 2, 4 e 8, Angel, que você escreveu ali? As propriedades que não são válidas. Tá. Então, é como eu havia comentado com vocês. Provavelmente a gente vai ter, se for para ter problemas, aqui na 8... Não, mas a 8 aqui vai dar certo, não vai ter problema nenhum 8. Porque é multiplicação usual, A hora que eu fizer 1 vezes x1, x2, vai dar x1, x2 mesmo, não vai ter problema nenhum. Tá, vamos ver aqui, então a gente já vê o que acontece aqui. U mais V. Então eu tenho que definir primeiro que o U, U e V, eles têm que pertencer ao R2, né? Porque o espaço aqui é o R2. E digamos que o U seja x1, x2 e o V seja y1, y2, ok? Então eu defino o que é U e o que é V. Eles têm que ter o formato dos vetores do R2. Porque o V é o R2, o U tem que ser então um par ordenado e o V também tem que ser um par ordenado, ok? Então eu vou começar aqui a partir do U mais V. Então, onde tem U, vou substituir pelo U, x1, x2. Mais, e onde tem o V, eu vou substituir pelo V aqui, y, y2. Muito bem, cheguei na adição. Então, a adição não é usual. Então, o que ele manda fazer? Eu vou somar só os dois primeiros termos, e os dois segundos termos vai ser zero. Então, aqui eu vou colocar x1 mais y1,0. Ok? É a definição. Bem, eu tenho x1 mais y1, eu posso escrever como y1 mais x1. É porque eu quero provar a comutatividade, né? y1 mais x1, então vejam, aqui diz assim, se eu tenho x1 mais y1, 0, né? Se eu inverter y1 com x1, eu vou ter que inverter aqui também, né? Aqui vai ter que ser y1 primeiro e aqui x1 primeiro. Então, eu vou ter que ter y1, vírgula. Deixa eu só colocar assim para vocês entenderem. E aqui x1, vírgula. Opa, coloquei o zero. Não era para pôr zero aqui. Igual. y1, vírgula, mais x1, vírgula. Ok? Então, olhando aqui, a propriedade diz assim, ó. x1 mais y1 igual a zero. Então, x1 mais y, vírgula, zero. O x1 mais y1 saiu daqui. E o zero é o x2 mais y2. Se eu invertir ali, vai ser y2 e x2. Então, aqui vai ser o y2 e aqui também vai ser o x2. E o que é o y1, y2? É o v.
O que é o x1, x2? É o U. Então, a propriedade verificou-se, né? Eu saí do U mais V e cheguei no V mais U. Então, apesar da adição não ser usual, essa propriedade deu certo. Então, agora eu vou verificar. Então, eu vou colocar, né, um OK aqui. Essa aqui eu sei que não vai dar espaço vetorial, mas eu vou verificando quais que dão e quais que não dão certo. Então, a segunda propriedade é U mais V mais W igual U mais V mais W, ok? Bem, eu só vou definir aqui que é o W, né? Já eu defini o que é U e V, eu tenho que definir o que é o W. O W aqui, já que eu estou usando X1, Y1, eu vou usar Z1. Z1, Z2. Ele continua sendo pertencente ao R2. Sempre tenho que definir o vetor pertencente ao conjunto que eu estou trabalhando. Então, eu vou começar aqui fazendo U mais V mais W. U mais V mais W igual. O U, então eu vou substituir o U por x1, x2 mais. Vou substituir o V por y2 mais. Vou substituir o W por Z1, Z2. Então, veja. Aqui eu só fiz as substituições, eu não apliquei a propriedade, né? Só substituir U por x1, x2, V por y, y2 e W por Z1, Z2. Tá aqui do lado. Agora eu vou começar aplicando a definição da adição. Então, vou primeiro aqui no colchete. Então, ele me diz assim, x1, x2 mais y, y2 é y, x1 mais y, 0. Então, aqui vai ficar x1, x2 mais y1 mais z1, 0. Tá? Ok? Assim que foi definido. Igual. Mas eu ainda tenho essa adição aqui para resolver. Então, o que a propriedade manda fazer? Manda somar os dois primeiros entre si e o último vai dar zero sempre. Não importa que número esteja ali. Então, mesmo se eu fizer aqui x1 mais 0, desculpe, x2 mais 0, vai ser 0, porque foi definido assim. Então, aqui eu vou ficar com x1 mais y1 mais z1, vírgula, 0. Então, ele definiu assim, não importa que número tenha lá no segundo elemento do par ordenado, que a resposta vai ser 0. Okay? Então, agora eu posso fazer uma associação diferente aqui do que está entre parênteses. Eu posso fazer primeiro x1 com y1. Então, vejam. Sim, Angel, o único problema é que quando... Certo seria eu colocar esses links, né, que eu faço, porque o que tem muito na internet... Na internet tem muitos links que a pessoa explica, assim, de uma forma muito informal, usa termos errados, faz demonstrações, assim, imprecisas, e eu tenho medo de colocar isso e, na verdade, prejudicar a compreensão de vocês. É preferível, conforme vocês vão, claro, né, pôr mais material na plataforma é sempre bom. Só precisaria um pouco mais de tempo para a gente fazer esse material mesmo e postando na plataforma. Na medida do possível, eu vou colocando as webs mesmo que eu faço, os slides que eu faço dentro da plataforma. Então, a questão aqui, voltando aqui à propriedade, então veja, não importa o que tenha no segundo termo aqui, não importa o que tenha, a soma vai ser sempre 0. Então, se a soma vai ser sempre 0, eu posso colocar o que eu bem entender no segundo termo aqui, né? Do x2 e y2, eu posso pôr o que eu bem entender que a resposta vai ser sempre 0. Então, isso aqui eu posso desfazer, digamos, essa propriedade, fazendo como x1 mais y1, vírgula, 0, sei lá, mais, Z1, Z2. Então, como eu disse, não importa o que eu tenho aqui, se eu somar 0 com Z2 vai dar 0. Então,
como eu tenho interesse em que essa propriedade aqui fique parecido com o que está ali, para eu poder utilizar a definição, então eu vou por 0 mesmo. Se eu colocasse aqui outro número qualquer, eu não poderia aplicar a propriedade, teria problemas. Então, eu coloco 0 porque não importa qual é o segundo termo, a resposta vai ser sempre 0. Okay? Então, agora eu posso aplicar a definição aqui, no que sobrou, que vai ficar x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2. Tá? Então, esse aqui vai cair exatamente no que está a definição aqui em cima, essa partezinha. E eu chego à conclusão de que o x1, x2 é u, y1, y2 é v, e o z1, z2 é w. Então, realmente eu saio aqui do u mais v mais w e chego no u mais v mais w. Então, vejo que, apesar da definição da adição ser diferente, até agora está dando tudo certo. Agora que a gente vai analisar o elemento neutro. Então, o elemento neutro diz assim, vamos ver se existe, né, esse u mais e tem que ser u. Vamos ver se existe esse e de tal forma que o resultado dê sempre u. Então, digamos que o e seja um E1, E2, né, pertencente aos reais. Eu não sei ainda como ele é, bem certinho. Então, eu vou chamar por enquanto de 1 E2, vou descobrir qual que é esse 1 E2. Então, eu vou substituir aqui U mais E. U mais E igual a U. Então, eu vou ter o U, que é x1, x2, mais o E, que eu chamei agora de 1 E2, igual a U mesmo, que é x1, x2. Agora eu vou aplicar a adição, que foi definida aqui. Então, aqui em cima está x1, x2 mais x1, x2 mais y2 igual a x1 mais y0. Eu vou aplicar aqui embaixo nessa relação que eu fiz com o e. Me desculpa. Então, aplicando a definição aqui, eu vou ter x1 mais e1, vírgula 0. Tem que ser igual a x1, x2. Certo. Então, o que vocês me dizem dessa igualdade entre esses dois vetores que sobrou? x1 mais e1 tem que ser igual a x1. E 0 tem que ser igual a x2. Deu certo essa propriedade? Não deu certo. O que aconteceu? O que vocês conseguem concluir? Isso, ela não vai ser válida. Por quê? Primeiro que ele disse que o x2 tem que ser 0. Né? E o x2 nem sempre vai ser 0. Então, veja, se eu igualar aqui o x1 mais e1, eu vou igualar ao primeiro termo daqui, que é x1. E o 0, eu vou igualar ao segundo termo ali, que é x2. Primeira coisa, o x2 nem sempre vai ser só 0. O x2 pode ser qualquer número real. Aqui eu consigo encontrar que o E1 é 0. O E2 poderia ser até um valor qualquer, né? O E2 poderia até ser um valor qualquer. Mas, na verdade, ele pode ser um valor qualquer, né? O E2 é um número K qualquer pertencente aos reais, né? Porque ele não vai fazer diferença na soma, porque a propriedade definiu que o segundo termo aqui não faz diferença, sempre a soma vai dar 0. Porém, a gente vai ter um problema com o x2, que ele diz que o x2 tem que ser 0. E nem sempre o x2 vai ser 0. O x2 também é um número qualquer real. Então, essa propriedade aqui não deu certo. A anterior deu, deixa eu marcar um ok. Essa aqui. Agora essa aqui falhou. Falhou. Então, se ela falhou, a gente não vai ter a próxima propriedade, que é a quarta. Porque a quarta propriedade ela é baseada na terceira. A quarta propriedade diz assim, ó.
Vou pôr aquela para lembrar. Ó, quarta. Existe elemento simétrico tal que U mais S dá E. Certo? E a gente não vai conseguir verificar essa propriedade porque já não encontramos o elemento neutro na terceira. Então, a gente já pode concluir que a quarta propriedade é falha. Falhou e será falha a quarta propriedade. Por quê? Porque ela depende da terceira. Certo? Então, veja, se fosse só para a gente dizer, não é ou não é espaço vetorial, a gente já podia concluir aqui, não é espaço vetorial, porque já temos certeza de duas propriedades que falham. Tá? Mas vamos supor que o exercício diga assim, verifique quais propriedades falham. Então, eu vou terminar de testar as outras de multiplicação. Certo? Apesar de que já sabemos que não é um espaço vetorial. Então, vamos para as outras propriedades da multiplicação. Multiplicação por escalar. Então, eu vou começar aqui com a propriedade, já vou direto para 5, porque eu sei que a 4 vai falhar. A 5 é a propriedade, vou pegar assim, alfa vezes beta vezes U. Então, vai ser alfa vezes beta vezes 1, lembrem que é x1, x2. Então, essa propriedade aqui, ela não vai dar problema. Por que não vai dar problema? Pelo seguinte, aqui ó, foi definido que aqui foi definido que a multiplicação por escalar é a normal, é usual. Então, é claro que vai dar certo aqui, porque não vai ter nada que impeça a efetivação dessa propriedade. Mas vamos fazer. Então, alfa vezes. Então, a multiplicação vai ser usual, então vai ser beta x1, beta x2, igual. De novo, multiplicado por alfa, é usual outra vez, então vai ser, vou fazer aqui embaixo. Vai ser alfa vezes beta x1 e alfa vezes beta x2, certo? Então, ali eu só vou fazer uma associação diferente, né, para poder verificar a propriedade. Vou ter alfa vezes beta vezes x1 e alfa vezes beta vezes x2. Como a multiplicação é usual, eu só trago alfa vezes beta em evidência aqui. Indico x1, x2. Aí, como a multiplicação é usual, alfa vezes beta, x1, alfa vezes beta, x2, eu só indico alfa vezes beta tudo ali fora, em evidência, vezes x1, x2. E lembrando que alfa vezes beta, que x1, x2 é 1. Então, tá aqui, ó, verificada a propriedade. Essa, ok também, sem problemas algum. Daí, a próxima propriedade talvez dê problema, ou não. Mas, porque ela envolve a adição, né? Ó, a sexta propriedade vai ter uma adição aqui, ó. Aqui também, a sétima também vai ter uma adição. Então, vamos ver o que acontece aqui na sexta. A sexta é alfa. Quinta... Opa! Não é essa. É alfa mais beta vezes U. Vai ter que ser alfa vezes U mais beta vezes U. Então, vamos lá. Alfa mais beta vezes U. Então, alfa mais beta vezes... O que é U? x1, x2. Então, a multiplicação é usual, então é só fazer alfa mais beta vezes x1 e alfa mais beta vezes x2. Então, a gente vai ficar com alfa mais beta vezes x1 e alfa mais beta vezes x2. É usual, então, normal. Agora, eu só faço aqui dentro da distributiva. Vou fazer outra linha na cabeça. Eu vou ter que fazer alfa x1 mais beta x1. Aqui, alfa
x2 mais beta x2, ok? Agora que volta a ter o problema. Porque olha como foi definida a adição. A adição foi definida assim. O segundo termo aqui tem que ser sempre zero. Tá? E o que nós temos aqui no segundo termo? A gente tem ali alfa x2 mais beta x2. Não tem nada de zero ali. É diferente de zero. Então, essa propriedade não vai se verificar, porque a gente não tem como, dessa propriedade aqui, dessa adição, né, voltar a essa indicação, x1 mais x2 mais y mais... Opa, x1, x2 mais y, y2. Não tem como, né, dessa propriedade aqui, voltar ao que eu tinha antes aqui. É impossível. Então, isso aqui é diferente do que nós deveríamos ter, que seria alfa x1 mais beta x1, zero. A gente teria que ter isso para voltar ao que era, né? Mas é diferente. Então, essa propriedade não vai se verificar. Então, ela também falha. Certo? A sétima, como eu disse, né? Como teve a adição no meio, a gente corria o risco de que essa propriedade não desse certo. E aqui é alfa vezes 1 mais v. Então, eu vou ter que ter alfa vezes 1 mais alfa vezes v. Então, nesse caso aqui, vamos fazer a substituição. Alfa vezes 1 mais v. Deixa eu primeiro escrever 1 mais v aqui. Alfa vezes 1 é x1, x2. Mais v, y1, y2. Então, vamos fazer primeiro a adição. Então, a adição, relembrando, sempre que eu tiver, né, x1, x2, y2 vai ser igual a x1 mais y1, vírgula 0. Então, vamos fazer aqui. Então, isso aqui vai ficar alfa vezes x1, y1, x1 mais y1, vírgula 0. E a multiplicação é usual. Então, vamos fazer lá. Vai ser alfa vezes x1, y1, mais y1, vírgula alfa vezes 0. Então, a gente vai ter alfa vezes x1, alfa x1, mais alfa vezes y1, alfa y1, vírgula alfa vezes 0, 0. Então, veja, aqui apareceu o 0 no segundo termo, né? No segundo termo. Então, veja, a gente pode desfazer essa adição. Aqui não tem problema, que apareceu esse 0. Então, a gente pode escrever, em vez de escrever alfa y1, a gente vai... Desculpa, em vez de escrever só y1, a gente vai escrever alfa y1 aqui. E, claro, alfa y2, porque não importa qual que é o segundo termo, somado com os segundos termos, vai ser sempre 0. Então, eu posso escrever o segundo termo como eu quiser. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever alfa x1, alfa x2 como sendo o segundo termo. E aqui alfa y1 e alfa y2 o segundo termo. Porque não importa quais sejam os dois termos, a soma vai ser sempre 0. A multiplicação por escalar é usual. Então, aqui é só por alfa em evidência, vai ficar alfa vezes x1, x2, mais, e aqui a usual, eu só ponho alfa em evidência, y, y2. Ou seja, eu cheguei no alfa vezes u mais alfa vezes v. Então, essa propriedade também deu certo. Saímos do alfa vezes u mais v e chegamos no alfa vezes u mais alfa vezes v. Então, essa aqui deu certo. Ok. E a última propriedade, que é a de multiplicação pela unidade. 1 vezes u tem que ser u. Aqui tranquilo, porque é a multiplicação usual, né? Então, vou fazer 1 vezes x1
y1. Então, vamos ter 1 vezes x1 e 1 vezes y1. 1 vezes x1 é x1 e 1 vezes y1 é y1. Então, é 1 mesmo. Então, dá bem certinho. A gente vai sair do 1 vezes u e chegar no u. Também, ok. Então, vamos fazer aqui um resumo, né? Falharam. Falharam as propriedades. Vamos retornar aqui. A1 ok, A2 ok, A3 falhou, A4 falhou. Então aqui 3, 4, A5 falhou, desculpe, A5 não, A6 falhou, A5 deu certo, ok aqui, né? A6 falhou, A7 deu certo e A8 deu certo. Então, tá aqui. Falharam as propriedades 3, 4 e 6. Como eu havia dito para vocês, as propriedades ou da adição falharam das 4, falharam 2, e da multiplicação falhou uma só. Justamente a que envolve a adição. Nelciele, se eu perguntar assim, é espaço vetorial? Você pode ir direto naquela que você acha que vai falhar. Se falhar, você pode concluir. Não é espaço vetorial. Porém, pode ser que o exercício diga assim, verifique quais propriedades falham. Certo? Daí, você tem que fazer todas as 8 propriedades para descobrir quais falham. Depende do enunciado do exercício, né? No livro eu vi dos 2 enunciados. Vi ele pedindo se é espaço vetorial só e também pedindo quais falham. Então, depende do enunciado, né? Então, aqui, só para não perder o costume, vamos concluir. Portanto, não é espaço vetorial. É sempre importante concluir, né? Se é ou não é espaço vetorial. Porque às vezes o exercício pergunta isso e às vezes o aluno faz todas as propriedades lá e não conclui se é ou se não é. Então a gente precisa ver se o aluno tem o discernimento, né? Para julgar se é ou se não é. Ok? Eu quero falar aqui sobre o subespaço, né? Vou começar a falar de subespaço para dar tempo da gente tratar mais